Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. PIB do agronegócio registra expressivo avanço, superior a 8%. Segundo a Conab, a safra 2020-2021 será menor do que o previsto inicialmente. Alta nos preços dos principais insumos, como farelo de soja e milho, pressionaram a suinocultura em novembro. E vamos falar sobre a entrada da época das águas. Isso também ajuda muito a baratear o custo de produção da arroba do boi gordo. O Agora Agro já está no ar. Os dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, realizados em parceria com a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, apontam que, no acumulado do ano até agosto, o PIB do agronegócio registra expressivo avanço de 8,4%, um desempenho recorde para o período. Segundo os pesquisadores do CPEA, os destaques são verificados para os PIBs dos segmentos primário e também de agroserviços, que em 2020 já subiram expressivos 23% para o segmento primário e 7,2% para o agroserviços. Quanto ao crescimento significativo do PIB do segmento primário na parcial de 2020, pesquisadores do CPEA indicam que reflete pelo lado da oferta a volumosa produção de grãos. E vale lembrar que o país produziu uma safra 2019-2020 recorde. Além disso, o avanço se deve à forte alta nos preços agropecuários reais, resultado dos aumentos expressivos na demanda, tanto externa quanto doméstica, e também do alto patamar da taxa de câmbio. O terceiro levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela aponta que a safra 2020-2021 será menor do que o previsto inicialmente. O novo cenário reduz em 3 milhões de toneladas o volume total de produção e, com isso, a safra é estimada em quase 266 milhões de toneladas de grãos. E mesmo assim, o número é um recorde. São 9 milhões de toneladas, 3,5% a mais do que a temporada 2019-2020. O levantamento indica também crescimento de 1,6% sobre a área da safra 2019-2020, totalizando 67 milhões de hectares. E nessa safra, soja e milho correspondem a 89% da produção de grãos do total de 16 culturas pesquisadas. O milho primeira safra tem redução de 2% na área. Para a safra total de milho, primeira, segunda e terceira safras, a produção estimada totaliza 102,6 milhões de toneladas. Em novembro, as estimativas eram de quase 105 milhões de toneladas de milho. Para a soja, a oleaginosa, é estimado um crescimento de 3,3% na área e sua produção pode chegar a quase 135 milhões de toneladas, firmando o Brasil como o maior produtor mundial da oleaginosa. Segundo o boletim mensal de análise do CPEA, a alta nos preços dos principais insumos, como milho e farelo de soja, pressionaram a suinocultura no mês de novembro, especialmente na segunda quinzena do mês. O poder de compra do suinocultor caiu em relação a outubro e ficou abaixo da média de novembro do ano passado. Considerando o milho comercializado no mercado de Campinas, no estado de São Paulo, e o suíno também naquela região, o produtor conseguiu comprar 7,16 quilos do cereal com a venda de 1 quilo de animal vivo. A quantidade é 2,2% menor que em outubro e 4,9% abaixo da média de novembro de 2019.
Já em relação ao farelo de soja, comercializado em Campinas, no estado de São Paulo, foi possível ao produtor a compra de 3,5 quilos do derivado com a venda de 1 quilo de suíno vivo. Isso na média de novembro. Portanto, uma queda de 3,2% frente ao mês anterior e 17% abaixo da média de novembro do ano passado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a entrada das águas, época do ano onde o custo de produção da arroba do boi é mais barato. Nós voltamos já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Cíntia Tongo. A Cíntia, ela é zootecnista e diretora da Otimiza Gestão Rural. E nós vamos falar de um tema muito importante para você que é pecuarista, principalmente pecuária de corte. É um tema que, nessa época agora, é a época onde você pode, vamos dizer assim, fazer o seu boi acelerar no ganho de peso com o preço da arroba, com o valor da arroba, bem mais barato. Cíntia Tongo, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado mesmo, e eu tenho certeza que nós vamos falar de um baita assunto. Tudo bem? Tudo bom, Toninho? A gente que agradece mais uma vez para estar aqui com vocês. É um prazer enorme, Cíntia, conversar com você, ainda mais sobre um tema onde muitos pecuaristas têm muitas dúvidas. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que tem muito pecuarista agora, nesse momento, que tem aí na sua fazenda muitos bezerros, talvez até bezerros desmamados, muitos garrotinhos e talvez até boi magro. E é nessa época do ano agora que você tem que fazer igual o caminhoneiro faz. O caminhoneiro, quando está com a carreta pesada, ele sobe devagarzinho, devagarzinho, é a época da seca. Quando ele pega uma baixada, ele fala, é agora que eu embalo para poder subir mais rápido lá em cima. E o boi é do mesmo jeito. É agora, na época das águas, que você tem que produzir a arroba mais barata do ciclo do boi. É isso aí, Cíntia? É isso mesmo, Toninho. Essa época para a safra, ela é a mais importante, né? Que é onde a gente produz a arroba mais barata é no pasto, né? Então, a gente tem o período do verão todo aí para construir a margem da fazenda, né? Só para vocês terem uma noção, as fazendas que melhor entregou resultado na safra passada, de todas as arrobas que elas construíram, 85% foi feito a pasto, né? Então, assim, e das fazendas que estavam no prejuízo, 75% foi construído a pasto. Então, assim, uma distância tão pequena, 10%. Mas existe uma correlação muito grande com o sucesso da atividade, né, Toninho? E para falar, ser mais específico, assim, em número, por exemplo, o benchmarking manda que a cada arroba que a gente produz, a gente tem que gastar 0,6 arrobas, né? Então, assim, é claro que tem períodos para a gente estar nessa média de 0,6 de gasto em arroba com o que a gente está produzindo, a relação 0,6 para 1, a gente tem que produzir arrobas mais baratas e arrobas porque lá na frente vamos produzir arrobas mais caras, né? Então, assim, fazendas que têm estratégias boas, principalmente estratégias forrageiras,
e tem um manejo de pastagem adequado, taxa de lotação, logística boa de fazenda, então se constrói uma margem muito boa agora no período das águas, né? Até fevereiro se constrói muito bem, de fevereiro a abril. Algumas fazendas entram com uma estratégia, porque é onde de fevereiro para março o capim geralmente está mudando o ciclo dele, então pode ser um ponto de estratégia bem adequado para a gente garantir, corrigir rota, né, Toninho? E aí algumas propriedades, assim, já entram com uma TIP, né, com um proteico energético, alguma coisa mais diferenciada em suplementação. Porém, lembrando que o período onde a gente vai construir margem é no período do verão, que é, se a gente for comparar com a partida de futebol, é nessa fase que a gente chuta pro gol sem goleiro. Então, a gente não pode errar nesse período de jeito nenhum, senão a gente compromete toda a nossa safra. Ô, Cíntia, eu posso afirmar, agora na época das águas, independente da categoria do animal, se eu tiver um pasto bom, eu posso chegar a ganhar aí uma arroba mês? Pode ganhar, Toninho. Aí existe a diferença entre você ganhar uma arroba... Sim, pode, uma arroba por mês no animal. O que acontece, que é 1 quilo por dia, né? Que seria um ganho médio diário de 1 quilo, né? E aí é onde vem as correlações de... Na Recria Engorda utiliza-se muito, né? Que é a produção não só de ganho de peso vivo, que esse 1 quilo não seja só de ganho de peso vivo, sim, mas que parte disso seja trabalhada em carcaça, né? Que é onde entram as estratégias. Lembrando sempre, Toninho, que o foco é pasto de qualidade com folha. A nutrição, que é onde entra com esse trabalho de carcaça extra, ele sempre é um acelerador da atividade, nunca a peça fundamental. A peça fundamental é um pasto bom, uma aguada boa, lotes bem apartados e bem manejados. Ô, Cíntia, o pecuarista peca muito no pasto, né? É no cuidado que ele tem com o pasto, porque nós sabemos que tem muita gente hoje, mas muita gente, regiões que já começaram a ter chuva há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, e basicamente não tem pasto, só vai ter pasto daqui 30, 40 dias. Então, a maioria não se preocupa em tratar o pasto como se fosse uma lavoura, porque é exatamente nessa época agora, se ele tivesse feito uma correção, uma adubação, tivesse deixado esse pasto em descanso, provavelmente ele poderia colocar 1,5 cabeça, até 2 unidades animal por hectare e fazer esse animal ganhar velocidade. Por quê? Porque o pasto estava com muita folha e a maioria, infelizmente, se esqueceu do pasto. Lembrou do boi e do bezerro, mas não lembrou da comida. Exato, e geralmente corrigem com a nutrição, né, Toninho? E aí assim, fica caro, só para né, você ter uma noção, aí realmente fica com um custo mais alto, né? Só para você ter noção, antes a gente tinha relação de 1 para 10, a cada R$1 de desembolso cabeça mês, a gente tinha que garantir 10 gramas de GMD, agora é 1,30, tem que garantir 10 gramas de GMD, né? Ixi, aumentou 1,30, muito os sim. insumos, enfim. Pois é, então assim, quando a gente leva em consideração o pasto, ele é a parte principal. Mas antes do pasto vem o solo. Então, só de você fazer uma correção de base desse solo, entender a necessidade do seu solo, o que tem de nutriente lá em excesso e o que tem em falta, e você equilibrar esse sistema, a resposta aérea, que é a planta, ela é garantida, né, Toninho? E é o que o animal precisa. E aí não adianta também você fazer uma correção de solo, uma adubação, você ter essa explosão foliar e você gastar um X com a adubação e você não ter o mesmo X de boca para poder comer. Então, é um cenário que exige muito equilíbrio, sabe? Exige uma expertise técnica e tem especialistas muito bons na área para poder fazer essa correlação. Só para você ter noção, se você melhorar em 0,2 UA a sua taxa de lotação, você pode ter um incremento de R$50 de lucro por hectare, que é o mesmo que você ganhar 20 gramas de GMD, né? Que é o mesmo que você ganhar 10 gramas de GMD. 20 gramas de GMD te dá um incremento de praticamente R$100 por hectare. Então, assim, você entender da planta, da gramínea que está na sua área, você fazer essa correlação, taxa de lotação,
ganho médio diário, esse equilíbrio de colheita do capim, você potencializa o GMD. E o GMD, que é o ganho médio diário que a gente fala tanto, ele responde por mais de 50% do resultado da propriedade. Então, gente, o foco está no pasto, o foco está sim no ganho médio diário. E tudo que a gente mudar no sistema de produção para poder favorecer o GMD, linha de coxo, altura de pastejo, altura de saída do pasto, que é o residual, né? E tudo isso tem que estar em equilíbrio e cada gramínea responde de uma maneira diferente. Né? O braquiarão tem uma altura de entrada, uma de saída. O tanzânia tem uma altura de entrada, uma de saída, como a soja. A soja, todo qualquer tipo de cultura, existe o ponto ideal de colheita e o capim não é diferente. Ô, Cíntia, você falou muita coisa aí. E muita coisa, dentro dessa muita coisa, eu acho que ficou faltando uma. A qualidade da água. Você pode fazer muita coisa. Se você não tiver qualidade da água, você vai ter um prejuízo que pode chegar até 30% no ganho de peso do animal, se não for mais. Né, Cíntia? É mais ou menos isso? Toninho, a gente tem acompanhado alguns projetos que, dependendo da qualidade de água, essas águas de cacimba e de açude, chegou a impactar até 53% no ganho médio diário do animal. Então, assim, vamos dizer assim, uma derrapada enorme no sistema de produção, né? E você põe 0,53% vezes o número de animais que está ali, vezes o período que você ficou lá. Pronto. Então você veja quantas arrobas você deixou de ganhar por por uma questão muito simples, que é a água. E aí o animal é muito exigente com água, e qualidade de água, e logística de aguada também. Não adianta você ter uma aguada boa, mas uma aguada a 1 quilômetro de acesso deles, entendeu? Então tem que ser uma aguada até de 500 metros de distância. Para um gado de corte, para você ter uma noção, a cada 1 quilo de matéria seca que ele precisa, que ele se alimenta, ele tem a necessidade de mais ou menos 3 litros d'água. Entendeu? Então, assim, cada etapa que ele tiver de suplementação, de período, época do ano, é uma necessidade diferente na quantia de água que ele vai precisar ingerir para poder te dar resultado. Infelizmente, muitos pecuaristas, às vezes, não têm essa noção. Quando você fala 1 quilo de matéria seca que o animal ingere, ele precisa de 3 litros d'água. Então, engordar boi, fazer cria, recria, não é uma tarefa fácil. É uma coisa que exige conhecimento, exige planejamento, exige estratégia. Enfim, é um conjunto de fatores como se fosse uma indústria. E você, pecuarista, é uma indústria que vende carne, que produz carne. Agora, você pode ter prejuízo ou pode ter lucro. Vai depender daquilo que você faz na sua propriedade rural. Agora, não se esqueça que, se você está afim de ganhar dinheiro e está vendo que tem alguma coisa errada na sua fazenda, passa a régua, para tudo, faz um checklist do que você está fazendo, contrata uma pessoa que realmente entenda, aí você vai ter o resultado que você tanto está almejando. Pode ter certeza, a pecuária é altamente lucrativa, tão lucrativa quanto soja quando bem conduzida. Cíntia Tongo, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Você sabe que as portas aqui estão sempre abertas para você, para a Micheline, enfim, para todo mundo aí da sua equipe, correto? Muito obrigado mais uma vez e eu quero vê-la mais vezes aqui. Eu sei que você está muito corrida, a Cíntia dá assessoramento em uma série de fazendas aí e ela basicamente não tem tempo. Então, para nós e para você que está nos acompanhando, é um privilégio tê-la em nosso programa. Obrigado, Cíntia. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o homem se descobre quando se mede com um obstáculo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa.